Ei, você, qual seu filme de terror favorito? Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bem-vindes aqui de volta ao canal. Eu sou Sica Moura e hoje a gente vai falar sobre Pânico 6, o novo capítulo da saga de terror criada por Wes Craven e Kevin Williamson lá na década de 90 e que quebrou recordes de bilheteria, pelo menos para essa saga. Então fica comigo depois da vinheta e vamos lá. Antes de começar, eu peço que você deixe o seu like aqui no vídeo, que você comente, compartilhe com seus amigos. Esse é um canal que está começando, então isso ajuda demais a gente a crescer e a chegar a muito mais pessoas aqui no YouTube. Muito obrigado. Esse vídeo está um pouco atrasado, eu estava ensaiando fazê-lo por muito tempo, mas eu voltei com o canal só recentemente, né? E eu achei que eu não podia deixar de falar dele. Além do mais, o canal é meu também, eu falo do que eu quiser. Bom, só para fazer uma contextualização, né? Pânico foi criado lá na década de 90, como eu disse, pelo roteirista Kevin Williamson e pelo diretor Wes Craven. E ele chegou numa época em que os filmes slasher, né, que são esses filmes do gênero de terror com assassino, eles estavam em decadência. A gente tinha tido um pico desses filmes lá no final dos anos 80 com Halloween, Sexta-feira 13, e agora eles estavam em decadência, né? O público já não tinha mais interesse por esse tipo de filme. Até que chegou o Pânico trazendo renovação para essa fórmula. E qual que era a renovação? É justamente a característica metalinguística desse filme. Ele comentava e, de certa forma, satirizava os outros filmes slasher e trazia várias pitadas de humor, o que chamou muita atenção do público e também da crítica e fez Pânico ser um grande sucesso, tendo logo em seguida uma sequência, Pânico 2, e alguns anos depois um fechamento para a trilogia que foi Pânico 3. Já lá em 2011 a gente teve a revisita, né, dessa série, novamente com a mesma equipe criativa, né, o roteiro pelo Kevin Williamson, que depois foi alterado por um outro cineasta, e a direção do Wes Craven. E aí os planos eram de fazer uma nova trilogia, né? Só que infelizmente os números da bilheteria não foram bons, apesar do filme ter sido bom, na minha opinião. Então a saga Pânico ficou enterrada por alguns anos. Em 2015 a gente teve a série para Netflix, né? Foi no mesmo ano que o Wes Craven infelizmente faleceu. A série teve 2 temporadas, teve depois um reboot pelo canal VHS, mas não conseguiu grande expressividade. Outro problema que aconteceu é que os direitos de Pânico eram da Weinstein Company, né, que pertencia aos irmãos Weinstein, o Harvey Weinstein e o irmão dele, e o Harvey foi acusado de uma série de abusos contra atrizes de Hollywood, dando início inclusive ao movimento do Me Too, e então a companhia foi à falência. Aí os direitos de Pânico ficaram no limbo por um tempo, até que eles foram adquiridos novamente pela Spyglass, que lançou no ano passado Pânico 5. Que é assim, na onda de comentar a indústria de terror, né, ele funciona tanto como uma sequência como um reboot, trazendo os personagens legado, mas também apresentando personagens novos. O grande barato de Pânico é justamente essa metalinguagem, né? E aí eu fico muito feliz de dizer que os diretores que foram escolhidos, o Tyler Gillett e o Mark Bertinelli, que já tinham feito sucesso com Casamento Sangrento, conseguiram manter essa pegada em Pânico 5, que também foi um sucesso e trouxe de volta o interesse para a franquia, resultando agora no lançamento de Pânico 6. Mas vamos lá. Em Pânico 6, as irmãs Carpenter, a Sam e a Tara, interpretadas respectivamente pela Melissa Barrera e pela queridinha do TikTok, a Jenna Ortega, elas vão para Nova York junto com seus amigos, os outros sobreviventes do massacre de Woodsboro do ano passado, vão para Nova York para seguir com as suas vidas, mas é claro que não demora muito para um novo assassino ou assassinos mascarados começarem a persegui-las. Aí você me pergunta, nossa, poxa, é a mesma história de sempre. E realmente não tem assim muitas novidades, né?
a grande novidade aqui é realmente o cenário, né, que pela primeira vez a trama se passa em Nova York. Na sequência de abertura, que inclusive é uma sequência de abertura muito interessante, a gente tem até um aceno para que esse filme vá caminhar por um outro lado, mas infelizmente isso é abandonado pelo roteiro ao longo do filme. Só que aí você pergunta, isso faz de Pânico 6 um filme ruim? De maneira nenhuma. Eles souberam usar muito bem a fórmula já conhecida de Pânico, e fizeram um filme que é muito dinâmico, é um filme muito tenso e muito divertido ao mesmo tempo. Eu acho que um dos diferenciais aqui em Pânico 6 está na letalidade do assassino, o Ghostface, que ele sempre foi uma figura um pouco atrapalhada, que se tropeçava, caía, e aqui ele tá muito mais ameaçador. Então você tem cenas de muita tensão, perseguições muito boas, fazia tempo que a gente não tinha boas perseguições nessa saga. Então é um filme realmente que te coloca num estado de tensão do começo ao fim. Sobre o filme se passar em Nova York, né, eu vi muitas críticas dizendo que acharam que a cidade foi mal explorada. Eu acho que, de fato, eles poderiam ter aproveitado um pouco mais essa ambientação, mas essa locação permite algumas cenas que são muito, muito bacanas, que inclusive estão em todos os materiais de divulgação, que são principalmente a cena no metrô, em que tem várias pessoas vestidas como Ghostface. Também a gente tem uma cena num daqueles típicos becos de Nova York. A cena do mercadinho também, eu acho que é um dos pontos altos do filme. E por fim nós temos uma cena em que as vítimas têm que passar de um prédio para o outro, se equilibrando em uma escada, que também é uma das cenas mais tensas do filme. Eu acho que o elenco tá muito bem aqui. Eles fazem você se envolver com esses personagens, principalmente os personagens que retornam do filme anterior. Os personagens novos, eles são um pouco descartáveis, né? Não dá tempo de desenvolvê-los. E aquela coisa de Pânico, a gente sabe que a maioria deles ali são descartáveis. A gente tem o retorno da Courteney Cox fazendo o papel de Gale Weathers. Muitas pessoas falaram que ela é basicamente um easter egg aqui no filme, mas eu achei que a participação dela tá pontual, até porque a gente já teve essa passada de bastão no filme anterior para essa nova geração, para esse novo elenco, né? Então eu acho que o papel dela tá aqui na medida. Sem falar que a gente tem pela primeira vez o Ghostface ligando para Gale Weathers, é uma coisa que nunca tinha acontecido nos filmes anteriores. Eu vi até entrevistas dos diretores falando, a gente percebeu, por que o Ghostface nunca ligou para Gale? E aí eles fizeram essa cena de perseguição no apartamento da Gale, que também é um dos pontos altos do filme. Pela primeira vez em toda a história de Pânico, nós não tivemos o retorno da Neve Campbell no papel da Sidney, né? Que é a nossa eterna survival girl. Ela decidiu não voltar, né? Eles não conseguiram entrar em um acordo sobre a remuneração dela. E, sinceramente, eu acho que ela não fez muita falta aqui, porque a trama é mais centrada nos acontecimentos do filme anterior do que dos antigos, né? Então, realmente, da forma como o filme foi construído, da forma como ele foi escrito, ela não fez muita falta. A gente também tem o retorno da Hayden Panettiere no papel da Kirby, fazendo um aceno aí aos fãs de Pânico 4, né, que ficaram sem as suas continuações. Era uma das personagens que eram mais queridas desse filme e que supostamente morreu nas mãos do Ghostface, mas Hollywood é assim, não tem corpo, não tem morte. Ela teve uma experiência de quase morte, né? Ela quase morreu, mas foi ressuscitada no hospital, e agora ela se tornou uma agente do FBI especializada em investigar crimes do Ghostface. Só que a gente tá falando de Pânico, né? Então a investigação policial a gente sabe que é mínima. Sem falar naqueles velhos clichês de que a polícia e os médicos chegam exatamente após o assassino desaparecer. Bom, como eu disse, ele traz todos os elementos que fizeram de Pânico uma saga tão consagrada, né? Traz o humor, traz a metalinguagem, mas eu acho que talvez esse filme teria se beneficiado de um tempo de respiro, porque a gente teve um intervalo de 10 anos entre Pânico 3 e 4 e mais 10 anos entre Pânico 4 e 5,
no qual a indústria do cinema e os filmes de terror mudaram muito. Então, quando você vê Pânico 4, você vê um momento diferente e um comentário diferente à indústria do que você tinha nos anos 90. Quando você vê Pânico 5, já é um novo cenário, um novo comentário. Só que aí, ao invés da gente estar lidando com essa ideia de sequência reboot, a gente está lidando com uma ideia de franquia, né? Em que tudo poderia acontecer. Só que, ó, não vou dar spoilers aqui nesse vídeo, mas eu achei esse filme muito menos corajoso em tomar algumas decisões mais drásticas do que foi Pânico 5, se é que vocês me entendem. O que a gente vê de interessante também nesses dois últimos filmes é que a saga para de só referenciar outros filmes de terror e passa também a se autorreferenciar, né? Se reconhecer dentro desse meio. E aqui isso acontece especialmente pela presença de um santuário, onde estão todas as fantasias dos antigos Ghostface. E tem vários elementos de vários outros filmes. Se você quiser ficar pausando lá por horas procurando easter eggs, você pode. E além disso, o desenvolvimento das personagens da Melissa Barrera e da Jenna Ortega eu acho que estão muito interessantes. Enquanto a Melissa ainda está muito traumatizada pelo que aconteceu no ano passado, a Jenna Ortega está tentando seguir com a vida e isso causa um conflito entre as duas. Eu acho legal como o filme também consegue te enganar, ele te direciona para uma coisa e te leva para outra. É algo que funciona muito bem aqui. O único ponto negativo que eu achei realmente foi o arco final, a revelação, a motivação por trás dos assassinatos. Eu achei que ela foi muito pouco inspirada aqui nesse filme, diferente do que aconteceu em Pânico 4, que ela tinha um comentário, ela trazia um comentário direto com a sociedade da época, que é inclusive mais atual hoje do que na época em que o filme foi lançado, e também em Pânico 5. Aqui eu achei que deixou bastante a desejar. Mas apesar de tudo isso, eu acho que Pânico 6 é um filme muito divertido. Quem é fã da saga como eu, acho que vai sair muito satisfeito. Quem não conhece também, eu acho que vai conseguir se assustar e se envolver com a história desses personagens. E aparentemente é uma fórmula que ainda funciona, né? Vamos ver até quando. Bom, gente, esse foi meu comentário sobre Pânico 6, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, curta aqui o vídeo, comente, não deixe de compartilhar. Traga aqui se você quer ver comentários sobre outros filmes da saga, se você quer mais conteúdo sobre Pânico, que eu vou ficar muito feliz em atendê-los. Então, um beijo e até a próxima.